foi uma das temporadas que mais falamos de erro de arbitragem. Infelizmente, é uma pena. A temporada, assim, eu posso estar muito enganado, viu, Chico? Porque o ano passado foi um negócio... uma constante, infelizmente. Dessa questão de erro. Em cima do que você está falando dessa excelência e buscar a excelência, há uma discussão já há muitos anos da questão da profissionalização. Sim, é um caminho. Está perto disso acontecer? Eu acho que não. Vai depender, de novo, gente, vai depender da liderança, vai depender do cenário social e político, porque isso é uma questão governamental, né? O árbitro ele é reconhecido como árbitro, mas é considerado uma profissão liberal, né? Se ele paga os impostos e INSS, ele pode... lesionou, ele pode sair pelo INSS bonitinho, direitinho. Qual é a questão? A gente dar condições a esse árbitro. Eu sempre parto do princípio de igualdade. Pensando, vou usar como case a Federação Paulista, né? Vamos imaginar que a Federação Paulista ela tem 400 árbitros. Se eu tiver que profissionalizar, eu vou ter que criar uma política de profissionalização para os 400 árbitros. Justo. Eu não posso profissionalizar só 100, só 50, porque aí eu vou gerar... Já existe uma competitividade saudável. Eu posso gerar uma competitividade que não deixa de ser saudável, porque a gente trabalha em equipes. Eu preciso proteger você e você precisa me proteger. A gente não precisa se amar. Sim. Mas dentro do campo de jogo... Eu vou vestir a sua camisa e você vai vestir a minha. Se a gente não vai se conversar depois, é outra história. Mas durante 90 minutos eu vou correr por você e você vai correr por mim. Assim como os jogadores. Nem todos os jogadores se amam. Mas durante 90 minutos um corre pelo outro. É isso. Porque a gente quer o título. Esse é o ideal. Por isso que eu digo que beber na fonte do futebol... Isso é o ideal, Por isso que a gente bebe na fonte do futebol, porque isso me dá esses elementos para trabalhar com os árbitros. Claro. Então eu acho que isso é possível, eu acho que há questionamentos e questões para trabalhar a profissionalização. A gente precisa trabalhar agora o como a gente vai trabalhar essa profissionalização. A gente vai dividir em categorias, a gente vai dividir pisos salariais diferentes, o que a gente vai requerer de cada profissional. Então são debates que eu particularmente gosto. Eu até sugiro, eu acho que a federação, as pessoas falam, você voltaria num campo de discussão. Eu acho que a federação poderia criar um comitê, poderia criar uma comissão, reunir pessoas que são apaixonadas pelo futebol, não só da área da arbitragem, mas de outros segmentos, inclusive da área de finanças, questões econômicas, trabalhistas, a gente tem que entrar nisso, e fazer um grupo de debate, sabe, de discussão de alto nível, seminários, para chegar a um denominador comum e falar, olha, para o Brasil ou para a federação funciona isso. Por quê? A Federação Portuguesa é profissionalizando. A Federação Uruguaia é. A Argentina é. Espanha, alguns, né, um grupo. Premier League são. Mas eles não têm mais do que 100 árbitros no profissional. E detalhe... A Premier League é a grande referência é a grande hoje referência. no campo de arbitragem? E aí eu vou te dizer, mesmo sendo profissionais, mesmo recebendo salário por mês, mais um complemento a cada jogo, temos erro. Então, o profissionalizar, Chico, eu acho que ele é importante para dar uma segurança para o profissional, mas não garante diminuição de erro. Concordo. O que garante diminuição de erro? Trabalho, treinamento, tete a tete, olho no olho, é isso que resolve. E olho no olho com respeitabilidade. É isso que resolve, entendeu? O árbitro profissional recebendo um salário, sabendo que se ele machucar, por exemplo, ele tem uma certa estabilidade que o jogador hoje tem. Se ele ficar 6 meses fora, ele continua recebendo salário. O árbitro mais focado, ele não vai estar mais ou menos propenso ao erro? Olha, a eu vou dizer ouvir uma coisa. essa instrução. Eu ouvi o Kaká numa entrevista e vou tentar não distorcer Kaká a entrevista que ele deu para te responder. O Kaká falou para mim na entrevista que ele deu num podcast, ele falou assim, ele jogou com o Cristiano Ronaldo, né? E jogou, acho que não sei se foi com o Figo, eu não lembro. Ele jogou com alguns veteranos. Ele citou um jogador que eu não vou me recordar agora. Só para responder a sua pergunta. Eu acho que é uma garantia, uma segurança. Mas tem uma coisa que tem que ser do atleta, de alta performance. E ele falou assim, o que eu admirava nesses profissionais é que, por mais que eles ganhassem um torneio, eles queriam ganhar o torneio seguinte. E o torneio seguinte, e o torneio seguinte. E o Kaká até que admitiu que chega um momento da carreira de um jogador, quando ele já ganhou todos os grandes títulos, ele tira... É normal, né? Tipo assim, já soou a vida inteira, ele tira o pé. Ele tira o pé, né? Tem gente que larga o Campeonato Paulista, o cara larga. Assim, tira o pé. Aí ele falou assim, o que eu admiro nesses atletas é que eles nunca tiram o pé. Por que eu tô usando essa referência do que o Kaká falou? Eu não sei se eu falei totalmente, mas a ideia é essa. Eu tenho que dar condições para o árbitro. Ele tem que se sentir seguro, mas ele tem que querer ser melhor a cada jogo. Ele tem que querer ser melhor a cada campeonato.
Porque se entrarmos em zona de conforto, porque tem uma garantia, estou treinando, estou amparado, e isso também já existem países que teve estudos com isso, que deu a profissionalização para o árbitro e ele entrou em zona de conforto, sabe? De zona de conforto. A gente não vai ter a solução de diminuir o erro. Então a gente precisa trabalhar muito o espírito, seja no jogador, seja no árbitro, de trabalho de excelência, de trabalho de alto nível, por isso que eu sou fã do Bernardinho. Eu achei ele incansável, ele é um cara que busca excelência. Então assim, tenho que dar condições, as melhores condições possíveis para o árbitro, mas tenho que exigir dele alto nível.